A Bia cantou que a esperança é Jesus. E o título que tenho esta manhã para esta pregação é a esperança em tempos difíceis. Portanto, Jesus é a nossa esperança nos tempos difíceis. Todos nós já passamos por problemas e dificuldades e continuamos a passar. E não tenham dúvidas que cada dia apresenta os seus desafios, os seus problemas, as suas dificuldades. Nós não gostamos das dificuldades, ninguém gosta. Mas ao lermos a Bíblia, chegamos à conclusão que elas são necessárias para o nosso amadurecimento e aperfeiçoamento. Tiago, não vamos ler tudo, apenas aqui um verso, que diz-nos o seguinte. Ele fala, antes do verso 2, aparece este título na minha Bíblia, não sei se na vossa também aparece. Diz-nos os benefícios das provações. Mas nós podemos pensar, mas como é que uma provação que é tão difícil muitas vezes de suportar pode ser um benefício? E logo vem à minha mente aquele versículo que eu costumo dizer aqui muitas vezes, os irmãos já me ouviram dizer, o meu versículo favorito, que é em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, inclusivamente aquelas que aparentemente são más. O Senhor pode estar a dizer-nos, porque tu precisas. Por isso é que vem essa provação. Mas porquê deveríamos de precisar de problemas e dificuldades na nossa vida? E então agora eu vou ler o benefício das provações que se encontra em Tiago. Meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria o passares por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficiente. Portanto, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E porque Deus nos ama, Ele sabe que muitas vezes nós precisamos dos problemas e dificuldades para que possamos desenvolver a perseverança. E a perseverança é necessária para sermos aperfeiçoados. Deus não causa o sofrimento, nós sabemos disso. O inimigo é que causa o sofrimento, mas Deus consegue mexer nas coisas de tal ordem que esse sofrimento vai nos beneficiar. A perseverança é um atributo que só se deve desenvolver com o tempo e com as nossas experiências negativas. Pensemos na perseverança como um músculo. Um músculo que os nossos músculos têm que ser exercitados para poderem se desenvolver. E quando nós não estamos habituados a nos exercitarmos e de repente resolvemos começar a fazer exercício físico, logo após o esforço, os nossos músculos doem. Mas com o tempo, se continuarmos, deixamos de ter dores. E esses músculos cada vez vão sendo mais fortes. E chega-se a um ponto que já não doem. Pensando desta forma, é muito mais fácil aceitarmos as dificuldades e problemas, passar por eles e sairmos mais fortes. É esse o objetivo. Assim podemos ter a esperança que quando estamos a passar por problemas e dificuldades, nós vamos vencer. Com a ajuda de Deus, vamos vencer e vamos sair mais fortes. O mundo atualmente está a viver, aliás sempre teve, desde a queda no Éden, os irmãos sabem, mas atualmente está a viver tempos muito difíceis. Por todo o lado, em todos os países, a humanidade está a lidar com problemas, com dramas que transformam a vida de tantas pessoas num pesadelo. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, não deveríamos ficar espantados com aquilo que está a acontecer, pois Jesus avisou-nos. Ele avisou-nos como seriam os últimos tempos da história deste mundo. Quando estudamos as profecias, também chegamos à conclusão que estamos a viver nos tempos do fim da história da humanidade. Existem conflitos e guerras por toda a parte. As doenças, as pragas, as catástrofes naturais. Ainda agora recentemente houve um tremor de terra muito grande no Japão. Os problemas pessoais, os problemas de saúde, nossos e dos nossos familiares. Quando perdemos o nosso ente querido, ficamos a sentir um sentimento de solidão, gerada pelo isolamento, que alguns estão sujeitos. Muitas pessoas atualmente no nosso mundo, nunca tivemos tão acompanhados e nunca tivemos tão sozinhos. Sentem uma grande solidão.
São tudo emoções que são difíceis de suportar. E depois há as provações pessoais. Há pessoas que têm problemas económicos, muitos até estão desempregados. Há relações problemáticas, relações, portanto, familiares muito problemáticas, muitas às vezes violentas, e são tudo ingredientes que produzem ansiedade e desespero. Como lidar com os problemas e as dificuldades? Quando nós já estamos, muitas vezes, cansados de tentar, cansados de perdoar, cansados de pessoas de cabeça dura, como dizem os nossos irmãos brasileiros. Como lidar com tudo isto? Aquilo que as pessoas usam para aliviar o seu sofrimento, aquelas pessoas que não conhecem a Deus, não é certamente a palavra de Deus. Uns usam sedativos, hipnóticos e comprimidos para dormir, para esquecer aquilo que está a acontecer. Outros viram-se para o álcool. Acham que assim vão adormecer a sua dor e frustração. Aqueles que têm dinheiro também têm problemas. Podem ir passar um dia ao spa ou até tirar umas férias num país exótico. Acham que assim vão energizar a sua triste vida. Mas será que conseguem? Podem anestesiar a dor, mas nunca conseguem eliminá-la. Às vezes, parecem ovelhas que seguem umas às outras até à beira do precipício, caindo de cabeça nos bares aonde se vão embebedar para anestesiar a dor, ou numa cama alheia, onde acham que estão melhor do que na sua própria cama, na sua própria casa, com o seu cônjuge. Mesmo nós que acreditamos em Deus, quando por qualquer razão estamos no meio das dificuldades, dos problemas e dos dramas, temos tendência de perguntar: Senhor, onde estás? E sabem o que é que o Senhor responde? Estou aqui. Aonde me deixastes? Sempre estive aqui. Deus é a solução para os problemas e males que afligem tantas pessoas. David, no Salmo 139, lembra que nós não estamos sozinhos, pois o nosso Pai Celeste continua a estar a cada dia com cada um dos seus filhos. Ele não é só o nosso companheiro de viagem, mas mantém a sua mão poderosa sobre nós e rodeia-nos com o seu amor protetor, como diz no verso 5 deste Salmo 139. Tu me cercastes em volta, puseste sobre mim a tua mão. Nada nos acontece sem o seu conhecimento. Ele dá-nos a sua graça, nem só para podermos aguentar os males e problemas que nos atingem, mas também para crescermos através das experiências dolorosas. Hebreus 13, no final do verso 5, diz assim: não te deixarei, nem te desamparei. Deus promete estar connosco em todas as estações da vida, seja na alegria ou seja na tristeza. Cheguemos aos pés de Jesus, que nos convida em Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Há um elemento muito importante, que é a nossa fé. A importância da fé para superar os desafios da vida. Na Bíblia temos muitas histórias de fé. A história de Jó. Jó perdeu tudo o que tinha. Os seus bens, os seus filhos, as suas filhas, a sua saúde, mas nunca perdeu a sua fé em Deus. E no final, ele foi recompensado, pois tudo o que tinha perdido foi recuperado. O profeta Jeremias. Eu gosto muito do profeta Jeremias e tenho muita simpatia por ele, porque ele foi um profeta muito sofrido. Se nós lermos o profeta Jeremias, nós vemos o que ele sofreu. Ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi várias vezes torturado, maltratado, passou pelas mais difíceis circunstâncias. Tudo porque ele estava a falar a verdade e a pregar a palavra que Deus lhe tinha mandado pregar. Mas ele nunca desistiu da sua missão. Estas duas personagens, Jó e Jeremias, ensinam-nos a importância de perseverar na fé, mesmo quando encontramos problemas e dificuldades.
Mas existem problemas que parecem não ter solução. Há algo que nos incomoda tremendamente. Em 2 de Coríntios 12, 8 a 10, fala-nos da experiência do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo que foi levado ao terceiro céu, que foi arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis as quais não é lícito ao homem referir, como ele diz. Mas há sempre um mas. E ele diz: e para que eu não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Nós não sabemos o que foi este espinho, mas deve ter sido algo muito doloroso e difícil de suportar, porque ele diz: 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. E a resposta do Senhor qual foi? A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando Deus lhe respondeu, a minha graça te basta, ele percebeu que não podia continuar a pedir para que fosse removido aquele problema, mas ele tinha que se aperfeiçoar, precisamente através daquele problema, daquele espinho na carne, como ele lhe chama. E ele termina: pois quando estou fraco, então é que sou forte. À semelhança do que aconteceu com o apóstolo Paulo, Deus nem sempre nos vai livrar dos nossos problemas e dificuldades. Os cristãos que têm sido perseguidos e mortos, muitas vezes nós pensamos: mas porquê é que Deus não os livrou? E hoje de manhã falávamos isso na escola sabatina. Não é porque Ele não possa fazê-lo, não é porque Deus não possa livrar-nos, mas é porque, por vezes, esses problemas e dificuldades são necessárias para o nosso bem, para nos aperfeiçoar e nos livrar de cair. Nessas alturas, as palavras que o Senhor disse a Paulo também são palavras para nós. Fixemos esta frase: a minha graça te basta. Depois Paulo também foi capaz de dizer em Filipenses 4:13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que fazer quando enfrentamos um problema que parece não ter solução? Quando não conseguimos mudar a situação? Quando não conseguimos controlar a situação que nos magoa profundamente? Segurar-se à graça mantenedora de Deus. Como obter essa graça? Eu vou resumir porque o tempo já urge. Pedindo a sua ajuda, admitir a nossa incapacidade e dizer: Senhor, eu não consigo. Tens de me dar, tens de me ajudar, tens de me dar a tua graça. Eu sei que a tua graça é maior e que consigo, com a tua graça irei conseguir. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Lavai as mãos pecadoras e vós de duplo ânimo purificai os corações. Como é que isto se faz? Orar a Deus, ler a sua palavra constantemente, fazer da palavra de Deus e da nossa Bíblia a nossa constante companhia. A leitura da palavra de Deus devia ser algo que fazemos todos os dias, sem exceção, a primeira coisa assim que nos levantamos. Porque eu pessoalmente já notei, quando não o faço logo, a primeira coisa quando me levanto, depois já é mais complicado. As pessoas dizem: eu não tenho tempo. Levantamos-nos mais cedo. Graças a Deus, o Senhor acorda-me sempre às 6 da manhã todos os dias. Quer eu precise me levantar ou não. Quer seja um dia feriado, quer seja um fim de semana, às 6 da manhã o Senhor acorda-me. E eu sei, eu digo assim: pronto, Senhor, já sei. E então eu vou fazer as minhas leituras, eu vou fazer as minhas meditações. Mas há pessoas que não conseguem se levantar a essa hora. Mas graças a Deus eu consigo. Aceitar a ajuda dos nossos irmãos. Isto foi uma coisa que eu pensei muito neste assunto. É porque nós precisamos uns dos outros. E sabemos que Deus, quando incluir nos seus mandamentos amar o teu próximo como a ti mesmo, isto quer dizer que Deus não quer que andemos sozinhos. E quando estamos fracos, entendemos que precisamos uns dos outros. Daí que precisamos da ajuda e de receber ajuda dos nossos irmãos. Quando nós vemos que o nosso irmão está com problemas, nós devemos ser o primeiro a querer ajudá-lo. Às vezes as pessoas não querem dizer.
mas por palavras, mesmo sem palavras, muitas vezes nós entendemos que as pessoas estão a passar por problemas. Segurar-se às promessas de Deus. Sabem que existem mais de 5.500 promessas de Deus na Bíblia? Mais de 5.500. Eu fiquei abismada quando vi isto. E em Isaías 40, 29, 31, diz o seguinte: dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Continuemos a lutar e acreditemos firmemente no que Paulo diz em Romanos 8,37. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. A todos aqueles que se encontram sobrecarregados, com problemas, com dificuldades, continuem a lutar, porque a vitória será certa. E Jesus nos dará a paz. Ele disse várias vezes: diz-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Jesus não prometeu um mar de rosas. Ele disse claramente: no mundo tereis aflições. Mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Palavras maravilhosas. E eu acho que vou ficar por aqui. Porque realmente o Senhor é o nosso auxílio e não precisamos ter medo. Quando passamos por dificuldades, concentremos-nos no Senhor. Mas não é só quando passamos dificuldades, porque nós devemos agradecer nos tempos bons. Eu ultimamente dou comigo durante o dia várias vezes a agradecer a Deus. Tanta coisa na minha vida que tem acontecido, desde que eu me lembro de existir. Desde que eu me lembro de existir, o Senhor sempre encaminhou os meus passos para Ele. E eu estou muito grata por isso. Muito grata. Todos os dias sinto essa gratidão. E nós devemos sentir essa gratidão todos os dias. Porque quando sentimos gratidão, parece que as coisas más que nos atormentam não são tão más. E com a graça de Deus, nós vamos conseguir vencer. E vamos ser vencedores. E vamos vê-lo vir nas nuvens do céu, se Deus quiser. Espero que todos nós estejamos lá.